aí, Grazi, como é que foi o recesso de fim de ano? O meu foi ótimo. Teve festa em família, revi parente, amigas que eu não vi há alguns anos. E teve uma vila de Natal na minha cidade, que é algo que eu sou fascinada. Então eu fiquei bem feliz. Nossa, que legal! O meu também foi bem massa. Teve praia, amigos, família, museus, descansei um montão. Mas aí quando eu voltei a pensar em justiça fiscal, eu percebi que no É da Sua Conta, a gente não encerrou o ano de maneira tradicional. Verdade, Dani. Mas podemos começar 2025 falando de nossos heróis e heroínas invisíveis. Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas e o planeta. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Dani Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir todos os episódios anteriores em www.edasuaconta.com ou no seu tocador de áudios favorito. Auditores fiscais, a serviço da tributação justa é o tema do episódio 69 do É da Sua Conta. Desde 2021, o É da Sua Conta busca divulgar e homenagear o trabalho silencioso das pessoas que atuam nos bastidores para que a tributação aconteça. Auditor fiscal, técnico alfandegário, cobrador de impostos. Sem essas trabalhadoras e trabalhadores, não teríamos arrecadação de receitas para o Estado criar e executar políticas públicas que fazem a nossa vida melhor, como educação, saúde, saneamento básico, estradas e muitas outras. Neste episódio 69, você vai ouvir sobre a importância da valorização destes profissionais, que contrasta com o descaso com que vêm sendo tratados. E também sobre como o trabalho de nossos heróis invisíveis contribui para que micro e pequenas empresas fiquem em dia com o fisco. Outras histórias de nossos heróis invisíveis podem ser ouvidas nos episódios 32, 33, 44 e 56. Se você quiser ouvir de novo ou pela primeira vez, eles estão todos disponíveis em www.edasuaconta.com ou no seu tocador de áudios favorito. Como auditor fiscal, desde 1995, o D. Real Pereira dos Santos é um de nossos heróis invisíveis. E a valorização do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil implica também no trabalho pelo fortalecimento da instituição da administração tributária e aduaneira. O Dão foi eleito pela categoria e, em janeiro de 2025, assumiu a presidência do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Mas antes, ele já foi presidente do Instituto de Justiça Fiscal e é um grande defensor da tributação dos super ricos. É um trabalho invisível e está fazendo cobranças, auditorias, investigações, fiscalizações de grandes fraudes, de grandes planejamentos abusivos no campo tributário e autuando, fazendo cobranças de valores muitas vezes que passam da casa dos bilhões de reais. O trabalho invisível destes profissionais é essencial para a garantia das políticas públicas, dos direitos sociais, para o financiamento da educação, da saúde e da previdência, por exemplo. Entretanto, se as condições de trabalho de nossos heróis e heroínas invisíveis estão precarizadas no Brasil, isso significa que toda a sociedade sofre, já que precisam do bom trabalho deles para o bom funcionamento de todos os serviços públicos. Desde 26 de novembro e até o dia em que gravamos esse episódio, na última semana de janeiro de 2025, a categoria estava em greve para exigir melhores condições de trabalho e diálogo com o governo. Isso significa um descaso com a atividade e isso é muito perigoso.
porque a Constituição entendeu que esta atividade é uma atividade estruturante do próprio Estado, que sem recursos arrecadados, sem fiscalização da sonegação, sem o combate ao contrabando e ao descaminho, as outras atividades do Estado não funcionam. Inclusive, os reajustes de servidores também não têm recursos para serem concedidos se a administração tributária não funcionar. Uma das boas notícias para a Receita Federal e, portanto, para a arrecadação de tributos no Brasil foi a contratação de mais de 1.200 pessoas para os cargos de auditor e analista fiscal. Para se tornar um servidor público no Brasil, é necessário realizar uma prova de conhecimentos, o concurso. Acontece que o concurso anterior para analista e auditor fiscal tinha sido em 2014 e, desde então, a Receita Federal só tinha perdido servidores. Que a complexidade dos assuntos a serem fiscalizados, elas se ampliaram. O volume de negócios, de atividades econômicas que precisam ser fiscalizados aumentou muito nessas últimas décadas. De acordo com o DÃO, em 2014, havia cerca de 13 mil auditores fiscais na Receita Federal. Atualmente, são cerca de 7.500, uma redução de 42%. Para que a Receita Federal funcione de maneira a cumprir com seu papel constitucional de realizar uma tributação justa, é preciso que servidores públicos estejam devidamente capacitados para isso. Mas acontece que a Escola de Administração Fazendária, ESAF, foi extinta durante o governo Bolsonaro. Para enfrentar os grandes e os maiores planejamentos tributários, normalmente realizados por multinacionais, é preciso efetivamente ter grandes conhecimentos técnicos, contábeis, temáticos, setoriais, para poder enfrentar as teses jurídicas que são colocadas aí para evadir tributos, né? E que não são poucas. Entendemos que a capacitação é um dos elementos essenciais para o funcionamento da administração tributária e aduaneira. É fundamental para o Brasil dispor de uma escola fazendária, de uma escola tributária. Todos os países, de forma geral, as instituições tributárias mantêm suas escolas, que são as escolas de aperfeiçoamento. São as escolas que promovem, em geral, a inovação dentro daquela área, né? O episódio 56 do É da Sua Conta foi dedicado ao tema das escolas de heróis tributários e da importância da recriação da ESAF. A Escola de Administração Fazendária também realizava o concurso para a admissão de novos servidores. Isso significa que o concurso realizado em 2024 e que chamou mais de 1.200 pessoas para trabalhar na Receita foi feito por uma instituição privada. E o DÃO visualiza um perigo na formação de auditores por escolas particulares. Então, quando a gente fala de formação de servidores públicos por escolas privadas, a gente tem que tomar um certo cuidado para ver se esta formação está alinhada com aquilo que a Constituição estabeleceu como modelo de Estado para o Estado brasileiro. Por exemplo, falar de tributação a partir de um viés distributivo, isso está na Constituição. Mas ao longo do tempo, quando a gente vai percebendo que a formação interna dos auditores fiscais, da administração tributária e aduaneira, vai sendo realizada mais por escolas privadas do que por escolas de governo, pode sim haver uma mudança de concepção, pode até ser perigoso isso do ponto de vista de defesa dos interesses públicos, defesa das políticas públicas, né? É fundamental que a formação de novos auditores, capacitação contínua e concursos públicos para a contratação de servidores sejam feitos por uma instituição pública. A forma como se transmite o conhecimento, como se forma o servidor público, tem muito a ver com a concepção de Estado que está se tentando construir. Uma escola vinculada à administração tributária e uma escola, de certa forma, integrada com as melhores práticas internacionais, ele estrutura, ele modela o formato do Estado brasileiro. E a instituição pública, ela está vinculada
a concepção de Estado que consta na Constituição. Portanto, uma escola pública vai formar servidores públicos para servirem aos princípios e aos objetivos constitucionais. A recriação DESAF é uma das bandeiras do Científico Nacional, também para garantir que a arrecadação seja mais justa e esteja a serviço de toda a população. A autoridade tributária e aduaneira do país precisa atuar permanentemente como um defensor e guardião dos princípios e objetivos constitucionais. E, ao longo do tempo, se a gente perde esta natureza, né, esse caráter de servidor público, e passamos a ter uma administração tributária exercida e praticada por técnicos tributários e não por servidores públicos tributários, a gente pode sim ter um risco de enfraquecimento dos objetivos constitucionais. Heróis invisíveis e em extinção. É preciso contratar mais guardiões dos princípios e objetivos constitucionais. O Sindifisco lançou um estudo chamado Fronteiras em Colapso, que mostra as fragilidades do Brasil em relação às áreas de fronteiras. O relatório mostra, inclusive, que 12 pontos estão extremamente vulneráveis e abertos à livre ação do crime organizado, contrabandos e tráficos de pessoas e mercadorias ilícitas. O estado do Mato Grosso do Sul lidera em pontos vulneráveis, com 6 municípios fronteiriços onde não tem nada. É preciso instalar inspetoria ou alfândega da Receita Federal nesses lugares. A falta de controle, ela é, de certa forma, inconstitucional, porque a Constituição diz claramente que o país precisa se organizar para se desenvolver, para proteger a saúde, proteger o meio ambiente, para gerar empregos, né? E o controle aduaneiro acaba servindo a isso. O controle aduaneiro protege os interesses internos dos países contra interferências indevidas do estrangeiro. Produtos que entram sem tributos ou sem ter passado pelo controle de saúde, meio ambiente e de segurança. Também deve garantir que os produtos que vêm de fora paguem a mesma tributação daqueles produtos feitos no país, para que a concorrência seja leal. Indiretamente, o trabalho de controle de fronteiras é também uma forma de garantir a produção nacional e, consequentemente, o emprego de trabalhadores e trabalhadoras. Mas as fronteiras estão em colapso. Isso significa, portanto, que o Brasil não dá a devida importância à atividade de proteção das fronteiras. E o Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres com 10 países vizinhos. O estudo Fronteiras em Colapso foi entregue ao governo federal. E a solução para esse problema, ela depende do governo como um todo, porque depende também da realização de novos concursos públicos. É preciso ampliar os quadros justamente para garantir o povoamento, né, dessas áreas. O Sindifisco Nacional acredita que, além da contratação, é necessário estabelecer uma nova política de envio de profissionais para as fronteiras terrestres, que precisam estar melhor protegidas. Que se realize um estudo para verificar uma nova forma de alocar e de estimular que as autoridades tributárias e aduaneiras possam ficar determinados períodos nessas fronteiras, evidentemente com algum benefício de poder voltar para um lugar onde deseje ficar, enfim, com alguma vantagem, justamente para que a gente possa atrair para o trabalho nesses locais as pessoas com maiores experiências, com mais expertise. O trabalho exige bastante experiência e as cidades fronteiriças possuem infraestrutura mais frágil em relação aos grandes centros urbanos. Em geral, são os iniciantes na carreira de auditor fiscal e, portanto, menos experientes que aceitam o desafio de atuar nestas áreas mais perigosas e afastadas. De acordo com o Dão Real, o secretário da Receita Federal, Robson Sakiyama Barreirinhas, está sensibilizado com o estudo. O secretário da Receita Federal já se manifestou algumas vezes para a importância de estabelecer novas políticas de lotação desses locais onde se tem flagrantes de crimes, ou seja, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a importação de agrotóxicos proibidos. Tudo isso acontece pelas fronteiras físicas.
Além de lutar pela melhora das condições da categoria, o Sindifisco atua também para que a reforma do imposto de renda, que deve ser votada em 2025, seja progressiva, ou seja, que quem ganha menos, pague menos, e quem ganha mais, contribua com mais. Nós precisamos, sim, interferir no Congresso Nacional, e estamos fazendo isso, para que se eleve o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física. Então, nós defendemos, sim, que os trabalhadores, que a sociedade que ganha assim, valores mensais, rendimentos até 5 mil, até 7 mil, até 10 mil, tenham efetivamente uma redução da sua carga tributária, mas também defendemos que isso tem que ser compensado pela elevação de tributos das altas rendas. O Sindifisco tem elaborado e apresentado estudos aos parlamentares em Brasília para que o sistema tributário nacional seja mais justo. O sistema tributário mais justo é um sistema progressivo, que cobre menos dos mais pobres e mais dos mais ricos. Quando a gente tiver um sistema assim, a gente vai ter efetivamente um sistema tributário alinhado com a Constituição Federal. Entendemos que isso também é um fator de valorização da carreira de auditor fiscal. Ou seja, aplicar um sistema tributário justo valoriza a instituição da administração tributária e aduaneira do país. Além dos auditores fiscais da Receita Federal, sobre os quais o Dão falou, também existem aqueles que atuam no fisco estadual e municipal. Por exemplo, os fiscos estaduais arrecadam o imposto sobre o comércio de mercadorias e serviços, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação. Eles são responsáveis por cerca de 30% das arrecadações do país. E para essa arrecadação estadual estão os auditores fiscais estaduais. Eu me chamo João Arlindo Guzmão, trabalho como auditor fiscal aqui do estado de Goiás desde 1998. Eu gosto de estudar matérias da área tributária, tenho formação em contabilidade, sistema de informação, e também fiz mestrados e doutorado ligado a essa área, administração tributária e ciência da informação fiscal tributária. E atuo já na fiscalização em vários setores, também como professor. João Arlindo, na sua experiência como auditor fiscal em Goiás, qual iniciativa que você destaca por ter promovido a justiça fiscal? Eu tenho participado de um programa que ele representa bem essa questão da justiça fiscal, que é o programa de autorregularização, onde a gente identifica irregularidades em contribuintes, mas damos a eles a chance de se autorregularizar espontaneamente, sem imposição de penalidades. Isso tem surtido muito efeito. A ideia é favorecer o contribuinte que não tem intenção dolosa. Ele não quer sonegar, ele não quer fraudar. É apenas uma falha. As grandes corporações têm o poder financeiro para contratar grandes escritórios de contabilidade e advocacia, que sabem como os impostos funcionam e fazem planejamento agressivo, isto é, encontram brechas legais para cometer abuso fiscal. Já as pequenas empresas muitas vezes sequer conseguem pagar por um escritório de contabilidade. Tentam organizar suas finanças sozinhas e podem ter muitas dúvidas sobre os impostos, chegando a cometer sonegação fiscal por falta de conhecimento. Eu sou Maria Lúcia, sou de Alagoas, tive lojas aqui em Maceió. Para mim, que eu era pequena comerciante, a minha maior dificuldade com relação a manter as empresas funcionando foram mesmo os impostos. Um verdadeiro efeito cascata, Você tem imposto, o antecipado da mercadoria, tem o imposto quando você vende, tem o imposto do funcionário, tem o imposto da localização, são taxas, mais taxas e você tem que ter um dinheiro guardado. Microempresas com até 5 funcionários pagam cerca de 65% do faturamento em impostos. As pequenas, com 5 a 19 funcionários, pagam 42%. E as médias, de 20 a 199 funcionários, contribuem com 30%. Agora, as grandes corporações
contribuem com muito menos impostos em proporção ao faturamento e tem multinacional de bilionário que não paga nada, realizando uso de brechas e paraísos fiscais para abusos. João Arlindo, você tem um exemplo de caso em que a falta de conhecimento de uma pequena empresa foi resolvida pela atuação de auditores fiscais? Caso muito específico que a gente tem aqui são de contribuintes goianos, por exemplo, que remetiam mercadorias para a Zona Franca de Manaus e por algum erro, talvez, na escrituração ou por algum erro de acompanhamento, controle ali, ou no compliance das suas operações, ele acabou não se certificando das formalidades de internação das mercadorias naquela área. Então, nós fizemos vários comunicados, tiramos dúvidas deles, permitindo que eles se autorregularizassem, inclusive dando os indicativos, né, os passo a passo de como é que eles poderiam fazer isso. Isso surtiu muito efeito. Acabou tendo uma boa arrecadação no período, mas feita de forma espontânea por contribuintes que, de fato, queriam honrar o seu compromisso para com a arrecadação, né, reconhecendo o valor dela, não tinha intenção de sonegar. Sua história mostra que o trabalho do auditor fiscal pode ser o de um herói para micro e pequenas empresas, pequenos empreendedores que têm muitas dúvidas sobre como declarar e contribuir com impostos. Como funciona essa iniciativa? Neste caso, nós cruzamos campos da nota fiscal com informações fornecidas pela Zona Franca e identificamos uma falha. O interessante é que a lei e as normas tributárias nos permitem já autuar. Só que ao identificar nesse primeiro momento, o fisco ele achou por bem dar uma chance de autorregularização, visando justamente aquela pessoa que não tinha a intenção dolosa. Pois é, o trabalho do auditor fiscal também facilita a nossa vida. O que ocorre a partir do momento em que a Receita Estadual identifica uma intenção óbvia de sonegação fiscal? E aqueles que foram identificados nesse momento com a intenção dolosa por vários outros indícios, né, que demonstravam realmente a real intenção de sonegar, promover a concorrência desleal, e esses já foram colocados direto num processo de auditoria fiscal e foram autuados. João, e quais foram os resultados deste programa contra a sonegação fiscal? Neste ano, por exemplo, no levantamento que nós estamos fazendo, estamos percebendo que os valores, especialmente desses que se autorregularizaram, né, em especial pequenos contribuintes, que houve um melhor compliance, né, melhor conformidade na sua escrituração contábil, nos seus registros, nos seus acompanhamentos. Né? Qual estratégia que, na sua opinião, foi a que mais deu resultados? Foi a orientação. Você monitorar eles por um período, dando chance de se autorregularizar, onde a gente disponibiliza um canal, um e-mail específico para que eles possam tirar dúvidas e a gente responder aquelas dúvidas. No caso específico dessa, da Zona Franca, nós respondemos todos os e-mails que foram enviados, foi feito um retorno para esse contribuinte. A educação fiscal é um superpoder para a promoção da justiça fiscal. E neste caso específico que o João está trazendo, é um trabalho invisível, já que é uma orientação individualizada para as pessoas ou pequenas empresas para que não cometam abusos fiscais involuntários. Falando em educação, João, como é a formação dos auditores fiscais estaduais para a promoção da educação e da justiça fiscal? Eu participo, né, dessas capacitações, já fiz várias, sou um entusiasta aí pela área da educação e tive a oportunidade de participar também no processo de capacitação de alguns auditores e lá a gente fala muito de buscar a verdade, porque para haver a justiça tem que se chegar na verdade, e a verdade está na prova. E nesses processos de capacitação, habilita o auditor, quanto mais capacitado ele está, mais ele consegue identificar quem é de fato o contribuinte nocivo, que quer promover a concorrência desleal, impedindo, por exemplo, que novas empresas entrem no mercado e pequenas empresas consigam se manter, porque promove, às vezes, devido à sua estrutura e ao seu poder econômico, uma concorrência que impede que os demais possam coexistir aí nesse ambiente comercial. Então, a capacitação habilita o auditor, então, a expurgar esses mal contribuintes para que bons contribuintes realmente tenham espaço, né? Existem diversos mecanismos que grandes empresas usam para fechar as portas do mercado para pequenas ou novas empresas.
fazem isso para ter um monopólio do setor e, com isso, o poder de ditar as regras. Um mecanismo que usam para isso é justamente o abuso fiscal. Assim, o trabalho das administrações tributárias é importante tanto para manter abertas as portas do mercado para os pequenos negócios, quanto para evitar o poder de monopólios. O que, na sua opinião, é preciso melhorar nas condições de trabalho dos auditores fiscais em Goiás? Eu diria que talvez um dos principais campos para melhora tem relação com a capacitação. Na área de ciência de dados, ciência da informação, nós precisamos de mais auditores capacitados nessa área para fazer link aí com o pessoal da tecnologia da informação, para fazer uma auditoria, quanto mais a fundo, maior conhecimento, maior capacidade tecnológica disponibilizada também para esses auditores, é um outro fator importante, mas ele consegue chegar próximo, fato gerador, das ocorrências de ilícitos e consegue, com isso, promover maior justiça fiscal. A justiça fiscal está diretamente ligada à técnica do trabalho e boas políticas tributárias. Você disse que a justiça fiscal está ligada também às boas políticas tributárias? Mas uma coisa interessante para que exista é que promova-se boa educação fiscal também na sociedade, desde lá da educação básica. Por quê? Porque com o cidadão consciente será instigado mais políticas tributárias que visam essa justiça social e, combinando isso com o aprimoramento técnico da administração tributária, aí você caminha por um aprimoramento, né, uma melhoria mais significativa ainda da justiça fiscal. João, e na sua opinião, qual é a relevância do seu trabalho e do imposto em si para a arrecadação e alocação dos recursos com o objetivo de garantir direitos e combater desigualdades? Os recursos tributários, eles é que tornam possível que os hospitais públicos existam. As condições de segurança, de iluminação pública, possam existir. Que as campanhas, como de vacinação e outras, também possam existir. De fato, o imposto é um superpoder fundamental para que vivamos como sociedade de maneira mais justa e solidária. Nossos heróis e heroínas seguem fortes e ativos no dia a dia da administração tributária, com programas de educação fiscal para as pessoas e pequenas empresas e no combate ao abuso fiscal, inclusive enfrentando cenários alarmantes nas fronteiras. Para que sigam promovendo justiça fiscal, é fundamental que tenham suas condições de trabalho aprimoradas, cursos de capacitação atualizados e frequentes e remunerações dignas. É dever do Estado garantir essas condições. Não é da sua conta, seguiremos contando as histórias de nossos heróis e heroínas invisíveis. Desejamos que, como sociedade, aprendamos a valorizar cada vez mais quem diariamente trabalha para arrecadar os recursos públicos fundamentais para o bem viver das pessoas e do planeta. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Te desejo uma excelente continuação de manhã, tarde ou noite. Fica bem e até o próximo.